Olá, muito boa noite. Nós estamos gravando esta terceira parte do nosso programa. Hoje eu tenho a honra de entrevistar o professor José Geraldo de Souza Júnior, que é jurista, foi reitor da Universidade de Brasília e escreve artigos que têm repercutido muito na coluna dele, no site, que é o Direito Achado na Rua, mas os artigos são republicados em vários lugares, justamente em razão da pertinência e dos temas abordados, né? E também do conteúdo, quer dizer, de muita relevância. É um professor que é muito respeitado na comunidade acadêmica e na comunidade do judiciário, de uma maneira geral, ou do direito, melhor dizendo. Então, eu chamo aqui o professor José Geraldo. Professor, muito obrigado por atender ao nosso convite, por estar aqui conosco. Estamos gravando esse programa, então eu lhe desejo uma boa noite e passo a palavra para o senhor fazer a saudação inicial e perguntando ao senhor a respeito do seu último artigo. Existe hoje um neocolonialismo? O que exatamente é isto? Boa noite, Joaquim de Carvalho, extensível a toda a comunidade do 247, né? É muito honroso para mim estar no seu programa, né? Que é uma referência na comunicação crítica, na comunicação profunda, que não é rasa, que não é feita de improviso, mas de alta reflexão, né? Assim, a motivação do artigo, claro, está ligada assim, àquilo que a cena política, a cena social convoca, do ponto de vista das questões candentes, né, que nos convocam, que nos mobilizam, mas também porque no centro do tabuleiro onde se joga a geopolítica, né, essa questão ela define o que hoje tem sido, sim, chamado de neocolonialismo expoliativo. Essa expressão, inclusive, já tem curso, né, no sentido de dizer, né, que é uma mobilização de potência que se descola daquilo que foi a construção civilizatória dos pactos, da mediação das relações internacionais com base em protocolos de confiabilidade, sobretudo jurídica, né? E por mediação de estruturas compartilhadas de exercício do diálogo para construir consensos, entendimentos que têm a ver com a formação da Organização das Nações Unidas, que tem a ver com as organizações regionais que congrega por proximidade e por regionalidades ou geográficas ou ideológicas os países, né? E que se apoia no princípio da igualdade dos interlocutores, porque a condição contemporânea da autodeterminação dos povos é a soberania dos países nos quais eles vivem a sua experiência política, né? Civilizatória, né? Então, essa questão tem tudo a ver e parecia que a gente tinha caminhado, sobretudo depois da Guerra Fria, né? Dos esforços para encontrar uma mediação mais fundadas em interlocuções valiosas, né, confiáveis, né? De um lado, com a construção de protocolos fundados no direito, nos direitos internacionais e nos direitos humanos, inclusive com estruturas jurisdicionais para aquelas questões de impasse, né? Mediação pelo direito, né?
incluindo as mediações também diplomáticas, pela diplomacia, né? E a questão militarizada como uma situação limite que fugisse, né, a todos os esforços para construir formas pactuadas de solução de conflitos, né? Então, nós tínhamos saído, inclusive, daquela conjuntura do pós-guerra, em que havia ainda uma sobrevivência do chamado imperialismo, né? O imperialismo que provocou, inclusive, as tensões que desaguaram na Segunda Guerra Mundial, né? Que foi a apropriação colonial dos territórios, né? África, Ásia, América, né? Oceania, né? E que foi à custa de muito sofrimento humano por conta das lutas de libertação, que foram lutas dramáticas, né? E que chegaram, assim, aos finais dos anos 1960, embora ainda hoje, né, existam resíduos desse processo. Mas a ideia de imperialismo tinha sido afastada porque a condição das relações internacionais se apoiou no princípio do multilateralismo, sobretudo depois da Guerra Fria, da debacle do segundo mundo inscrito no modelo soviético, né? E aí começaram as detente, começaram as perestroicas, começaram os rearranjos, mas que apontava para a superação do imperialismo e do colonialismo, o mundo movido pelas trocas contratuais, né? Que, vamos dizer assim, também permitiu a emergência de novos atores nesse processo, principalmente a China, né? Que tem uma política de comércio, de trocas, né? De construção de parcerias, né? De cooperação. Bem, então eu diria assim que, de repente, né, talvez por conta da disputa, não mais de territórios, mas de mercados, não mais de corredores táticos, como, por exemplo, o Trampolim da Vitória, Parnamirim, Dakar, ou a atividade motorizada no deserto, né? A tática dos marechais de campo, Rommel e outros, né? Começou por fluxos de negócio, rotas, né? Até, por exemplo, se falava em nova rota da seda, novo caminho para o Pacífico, né? As grandes vias de circulação de mercadorias, né? Só que isso também afetou o balanço protagonistas das potências, né? E aí começaram também a voltar as condições, vamos dizer assim, de tensões que provocaram vários conflitos, né? Na Europa, aqueles internos decorrentes do processo econômico, a diáspora pelas migrações e as tensões desorganizadoras internas, e nos espaços vitais as tensões por fronteiras e por zonas de existência vital das potências regionais. Caso da Rússia e da Ucrânia, por exemplo, né? Mas também aqui entre nós, né? No hemisfério sul e, sobretudo, no sul americano, né? Em face da potência do norte, né? Então, eu diria que, desse processo, começou a aparecer uma condição de quebra do multilateralismo, com a recrudescência do que parecia ter sido espantado, sobretudo a partir do modelo norte-americano, que é o unilateralismo, apelidado agora com Trump de doutrina Monroe, né? Que também é uma espécie de movimento unilateral possessivo, né? A América para os americanos, o hemisfério para os americanos, né? E essa quebra, portanto, daquela
condição equilibrada de diálogo, de tratados, de acordos, né, de protocolos, e que impactou todo mundo. Se você lembrar o discurso do premier canadense, quando se colocou a questão da Groenlândia, né, e da preocupação, né, dessa ação quase bucaneira, né? O presidente Lula chamou, inclusive, o presidente Trump de imperador, né? Mas o que o mundo leu foi uma volta ao colonialismo de corsários, de piratas, né? De ações de tomada de pontos estratégicos e de mercados ou de recursos ou de riquezas, no que, né, as terras raras e o petróleo passou a ser um foco, né, dessa condição, segundo alguns analistas, de neocolonialismo expoliativo. Você veja que no incidente da Venezuela, o presidente Trump foi claro, disse, o oil, vamos tirar muito dinheiro, vamos arrecadar muito, nós vamos enriquecer, né? E no caso do Irã também, né, o centro da discussão não é o território da Pérsia, é o Estreito de Hormuz, é a rota do petróleo, né? E, de algum modo, uma contraposição à rota da seda, né? A nova rota da seda. Né? Então, eu diria, sim, mais que nunca é preciso construir essa tese de que há um neocolonialismo, e a expressão mais dramática, mais cruenta desse neoimperialismo nem é o Irã, é Gaza. Que o presidente Lula, na 80ª Assembleia das Nações Unidas, repondo o tema do multilateralismo, da necessidade de recompor as instâncias de mediação diplomática e fundadas no direito internacional, discutiu as ameaças às soberanias, mas também lembrou que em Gaza se soterrava, nos escombros daquela forma predatória, o mito da ética do Ocidente, né? Da ética da política internacional. Né? E agora mesmo no G7 reunido, na última sessão que eu vi transferida, o imperador entra, o bucaneiro entra, né? E a frase que se repercutiu é: eu sou o chefe. Exato. Eu sou o chefe. Né? Então, eu acho que o que nos implica ver as várias dimensões, vamos dizer assim, pontuais, tópicas, que estruturam essa forma geopolítica, né? E que, por exemplo, a ideia de classificação dos países sob essa leitura hegemônica chega a esse nível que eu tratei no artigo sobre o que está em causa quando um país hegemônico que quer unilateralizar suas relações classifica mundo afora as estruturas de atuação, inclusive as criminais, né, para traduzi-las como ações terroristas e, por isso, ativar os mecanismos pseudo-regulares, pseudo-legais, que servem de álibi para a sua atuação. E aí a aplicação da Trade Act, que é a lei do comércio, na qual está a célebre Section 301, que justifica tarifar, né, os artefatos dos negócios, e está aí o ato de imigração nacional, que prevê a possibilidade de que organizações terroristas, né, estrangeiras sejam identificadas para ativar os mecanismos que, por exemplo, desde as Torres Gêmeas, justificou o Patriot Act, né,
que implica uma estratégia econômica de poder, que é também uma lei, né? E que se afirma sobre o pressuposto da possibilidade, em sequência ou em conjunto, de ordens executivas presidenciais ou ministeriais, né, as secretarias de Estado, né, para, vamos dizer assim, desencadear regimes de sanções administrativas, econômicas, financeiras, a um certo ponto diplomáticas, e dependendo da capacidade de protagonismo do alvo, né, chegar também a uma intervenção que é criminal e, eventualmente, militar. Caso, por exemplo, da Venezuela, que encobriu um sequestro, né, sob a forma de cumprimento de uma ordem judicial para cumprir uma lei nacional com implicação extraterritorial, né? Ou o caso do Irã, né, em que se colocou ali que era uma medida preventiva apoiada numa tese esdrúxula de guerra justa, né, ou de legítima defesa, quando havia uma mesa de negociação, né? Mas, e que até agora o Papa Leão XIV, ao editar a Magnífica Humanas, rejeitou, afastou como civilizatória qualquer forma de configuração como justa situações que se resolvam pela guerra quando deveriam se resolver pela diplomacia, né? Então, eu acho que é um pouco isso, Joaquim. É um neocolonialismo, e ele é expoliativo, porque ele é declarado: eu quero oil, quero as terras raras, quero as rotas, quero os fluxos comerciais, né? Vou fazê-lo com todos os meios que eu tenho, porque, como se dirá no comum, é triste do poder que não pode, não é isso? Perfeito. O senhor citou aí a Rota da Seda. A China é ela que toca, que tem esse programa da nova Rota da Seda, e estão fazendo obras em vários países. E no Brasil ainda não, o Brasil não aderiu, mas o Brasil aceitou um tipo de parceria para fazer aquela transoceânica, ser uma ferrovia que liga um oceano ao outro. O porto do Amapá, que é um porto de escoamento da produção de commodities do norte e do Cerrado, e que liga diretamente o Brasil e a China, né? Exatamente. Aí que eu ia perguntar, existe semelhança entre essa ação, por exemplo, escancaradamente criminosa de um sequestro na Venezuela, essa ação e que você tem dos Estados Unidos e essa política da China, da Rota da Seda, de obras em outros países? É possível considerar também que a China estaria nesse processo colonizador ou não? Quais são as semelhanças e as diferenças? As semelhanças são que o parceiro, o interlocutor, vem desde uma posição sobredeterminante, né? Ele tem infraestrutura, tem meios, tem capacidade de operar logística, né? E ele, portanto, tem uma capacidade de conduzir, né, condições contratuais, né, com uma forma de salvaguardar seus interesses preponderantes. Mas, por exemplo, na história chinesa, não há registro de que eles tenham feito, desde Marco Polo, quando estão em contato com o Ocidente, né? Nada que possa representar e impor uma violência nessa sobredeterminação. É mais parceria, é mais cooperação, né? É mais reconhecimento e, de certo modo, valorização da capacidade autônoma do interlocutor. A gente tem visto isso mundo afora, no seu entorno do Pacífico, né?
e da Indochina, digamos assim, né? Hoje não existe mais a Indochina, né? Mas é aquele entorno, né? Mas vê isso na África, né? Claro, com essa sobredeterminação. Por exemplo, quando eu estive em Angola, eu vi ali os canteiros de obras das grandes construtoras brasileiras, trabalhando a reconstrução do país, de um país com alta capacidade de investimentos, né? Um país muito rico em meio ambiente, em hidrorrecursos, em minérios, em petróleo, né? E ali também estava a China atuando, né? E sem tensões entre, vamos dizer, os projetos vinculados, vamos dizer, ao PIB de cada país, né? Com diferenças de gestão. Por exemplo, eu vi ali as empresas brasileiras chegarem no território, construírem suas cidades canteiros, levar a sua inteligência, os engenheiros, mas contratar a mão de obra local, formar a mão de obra local, investir no local, e vir a chegar, por exemplo, os navios, hotel ou prisão, sei lá, né? Acampamento da presença chinesa com tudo pronto, né? Know-how, tecnologia de edificação, mão de obra, né? Então, ali só saía recurso, né? Não saía muito transferência de conhecimento ou de tecnologia. Mas não há nenhuma posição, por exemplo, que indique que a China precise fazer ação militar para construir essas parcerias. Exato. Ou que queira expropriar territórios, ou que queira produzir ditaduras para poder fazer valer a sua hegemonia, ou que viole direitos humanos, né? Ou que traga agentes secretos para interferir, né? Então, eu acho que tem interesses, vamos dizer assim, econômicos semelhantes do ponto de vista de ganhar, né, aquilo que é o domínio dos mercados, das rotas, dos fluxos, né? Mas não há uma metodologia que implique em infligir sofrimento, dano, destruição, morte, né? Ou que desqualifique os espaços locais. Não chega na Pérsia e diz que aí são terroristas bárbaros, e por isso se autodesculpa, se tecnologicamente destrói um arsenal, mesmo a custo de destruir uma escola, de talvez eliminar um grupo de antagonistas que estão militarizados, né? Mas não transformar crianças em alvos da sua ação, né? Então, me parece que é muito diferente a relação, né? Agora, o mais importante é o que disse o presidente Lula na ONU e agora no G7, né? O que é fundamental é salvaguardar a soberania, e colocar na mesa multilateralmente os protocolos de negociação, né? E encontrar acordos que representem o fato de que podemos nos dar bem do ponto de vista das trocas, como, por exemplo, o balanço de comércio entre nós e a América do Norte, entre nós e a Europa, entre nós e a China, né? Então, eu acho que essa é a diferença, né? E convenhamos, né? O que precisa sedimentar em cada uma delas é que grau de confiança, que grau de previsibilidade, que grau de estabilidade. Você vê que a China celebra acordos para 30, 40, 50 anos. Ela confia no futuro e na estabilidade das relações. E você há de convir que, por exemplo, se sair esse acordo agora com o Irã, vai depender de como se enquadra Israel nesse processo,
O mundo todo está esperando, porque a Europa está sufocada pelo estrangulamento da rota. E a dificuldade dele sair não é botar cláusulas no armistício, é confiar em quem vai assinar o contrato, é confiar. Exato. Quer dizer, na condição atual, pela retórica, pela forma errática de adotar posições, né, a grande nação do Norte perdeu a sua confiabilidade, porque ninguém sabe quem é o... vamos dizer assim, quem é qual é o fundamento ético da relação, se é enriquecer os milionários ou se é garantir, né, aquilo que é responsabilidade civilizatória, a paz no mundo, né, a harmonia no mundo. Né? Ao contrário, né, o que a gente tem visto é uma ação deliberada de desmantelar as estruturas de mediação diplomática e comercial das relações econômicas no mundo globalizado, né? Ou porque desmoraliza as organizações, ou porque sufoca por falta de financiamento, né? Ou porque ele desacredita, né? Então, eu acho que a diferença é essa, embora, no fundo, a semelhança é que o comércio faz todo mundo ganhar, né? Perfeito. Eu vou colocar, então, também na discussão a ação da Rússia na Ucrânia. Como é que o senhor classifica? Faz parte desse quadro, né? Agora, ali, as características e são agravadas por um conceito geoestratégico de espaço vital, né? A gente tem admitido que a guerra não é entre a Rússia e a Ucrânia, é entre a Rússia e a OTAN, né? E que o alvo, a trincheira, né, que está situada na Ucrânia, um país eslavo, né, um país de cultura mais russa do que... né? Sobretudo aquela área de Donbas, né? Exatamente. Mas então é uma guerra por procuração, por terceirização, né? Aproveitando a tibieza de uma liderança que não tem biografia de estadista, né? Que é episódica, que é circunstancial, que é midiática, né? Não fosse um ator, não é isso? E é um ator, exatamente. Comediante, inclusive. E comediante, né? A eleição foi a história repetida como farsa, né? Mas a farsa consumada repõe a tragédia, né? Mas então, ali tem o espaço vital que a Rússia sempre anunciou. E também, Joaquim, decorrente, do ponto de vista interpretativo, do descumprimento de acordos. Foi o acordo de Minsk, exatamente. Exatamente, descumprimento de acordo, né? Exatamente. E que, evidentemente, tinha a ver com aquilo que é o balanço de poder. Aí, porque são potências atômicas, né? O balanço de poder em face das hegemonias que realizam nas suas respectivas áreas de influência, né? Mas, por exemplo, a Rússia está defendendo o seu espaço vital, segundo eu leio ou percebo pela sua história, inclusive. Não me consta que, exceto no tempo de Napoleão, quando Alexandre seguiu a guarda que sobrou do ataque a Moscou, chegou a Paris, né? Mas não tomou Paris, né? Não me consta que tenha nunca, jamais, exceto na área vital, uma ação russa de caráter imperialista. A Rússia não tem colônias na África, a Rússia não tem colônias na Ásia, a Rússia não tem colônias na América.
né? Ao contrário, vendeu o Alasca, né? E Cuba não é uma colônia russa, convenhamos, não é isso? Claro. Então, eu diria assim que ali é uma questão de experimento de hegemonia numa pretensão de ver o quanto você move fronteiras estratégicas, claro, para poder instalar no entorno do que a Rússia é gigante, mesmo com tendo se desfeito, né, do acréscimo das repúblicas, né, de bases militares e de centros de lançamentos de mísseis, não é isso? E também para incluir no que a Ucrânia representa, né, um território rico e conveniente para extrativismo de matéria-prima daquilo que é o potencial econômico da Ucrânia, né? Eu acho que é um pouco isso, né? Porque se deixado assim, né, sem essas interferências, por religião, por história, por etnia, né, eles se entenderiam. Eles se entenderiam, né? E estavam se entendendo. Os Antonovs eram fabricados na Ucrânia, não é isso? Exato. Exatamente. Agora, professor, nós temos, o senhor falou sobre a importância das terras raras, né, os minerais críticos. Os Estados Unidos, com o financiamento do governo, já adquiriram uma empresa aqui, que é a Serra Verde. Que riscos nós corremos? Porque, honestamente, com essa... Veja bem, eu vou passar a palavra, mas o senhor é o seguinte, o que nos iguala a todos seriam as leis e o Estado, né? O Estado todos se submetem, né? À autoridade do poder republicano. Entre as nações, você não tem um poder acima das nações. Você não tem. Então, acordo tem que ser cumprido. Agora, ninguém pode... Nos Estados Unidos hoje, que não estão cumprindo acordo, não tem quem o obrigue, sobretudo porque ele é uma potência militar. Então, nesse quadro, eu pergunto, quais os riscos que nós corremos? Então, esse é o fundo do meu artigo. De um lado, uma posição mais realista, dizer assim, vamos escapar do vozerio, que é essa repercussão alarmista, dizendo que a ação desencadeada, que começa com as tarifas, vai a classificação patriótica, né, de terrorismo no tocante a formação, né, de enclaves criminais nos países, né, e passa pelas mediações, por exemplo, que por esse conjunto de legislação norte-americana, né, porque é uma legislação de salvaguarda do interesse estratégico e econômico dos Estados Unidos, né, e, portanto, é protetiva, né, uma legislação protetiva, vai por uma série de medidas que tem a característica sancionadora, por exemplo, proibição de vistos, né? A aplicação da lei Magnitsky, né, que pretende salvaguardar, né, condutas que sejam consideradas violadoras dos direitos humanos ou que implique em corrupção, que afete os interesses norte-americanos, né? Mas eu dizia, o alcance dessa aplicação em sequência não chega à possibilidade de quebra das soberanias. Não autoriza, mesmo que aplicados todos os elementos jurídicos delas decorrentes, que você possa desenvolver uma ação de intervenção extraterritorial. Você só pode agir no âmbito da aplicação da jurisdição do produtor da norma, que é
por exemplo, nas trocas, os fluxos financeiros que tenham a ver com registros de capitais e operação a partir da legislação norte-americana, né? Aquela coisa de cortar créditos, de acabar com o cartão de crédito, né? Ou não dar visto, né? Não pode chegar ao nível de intervenções militarizadas ou policiais fora do território, porque continuam de pé os fundamentos das convenções e dos tratados, né? Só é possível atuar nesse campo quando há exigência de legítima defesa ou quando haja situação de debelar ou de desencadear uma chamada guerra justa, né? Ora, então, fora disso, são os mediadores inscritos nas instituições de jurisdição internacional, políticas, diplomáticas e judiciais, Tribunal Penal Internacional, por exemplo, né? Que autorizem a adoção dessas medidas quando elas forem consideradas violadoras dos pactos, das leis. A fundação do direito internacional foi dentro do contexto de uma categoria simbólica chamada pacta sunt servanda. Os pactos têm que ser cumpridos, não é isso? Bom, então isso é o teórico. Não há, eu diria, fora o vozerio, e nesse vozerio encontra a ressonância de uma imprensa rasa, né, que reproduz estereótipos, que propaga fake news, né, que difunde opiniões rendidas, alianças corrompidas e traições patrióticas, né? Por exemplo, que vão desde pedir para que se aplique sanções a concordar que pode revogar o sistema PIX e colocar no lugar, né, um sistema funcionalmente parecido, mas privado, né, que, diferentemente do PIX, que é público com apoio privado, mas que não cobra taxas, que não lucra com a poupança popular, diferentemente dos sistemas. Então, essa situação, né, gera um vozerio que se ideologiza, serve de plataforma de candidatura parlamentar, de candidatura à presidência da República, e convém a alguns editoriais que também, a partir de meios de comunicação, lucram com isso, porque isso é negócio, né? Bom, esse é um fato. Agora, nós estamos falando de potência. Então, quer dizer, como é que se constrói artificialmente um conceito de guerra justa? Por exemplo, no caso do Irã, o conceito de legítima defesa é de que ali havia um potencial arsenal atômico que já justificou inúmeras intervenções anteriores, inclusive justificativas para dizer que, por isso, se destruiu o que ali existia, né? Ou não existia, ou não conseguiu destruir, mas o álibi se colocou, né? Você faz uma intervenção fugindo do esquema do direito internacional, da mediação diplomática, da mediação institucional e exercita a força diretamente, né? Quando o direito se deixa substituir pela força, quando a civilização deriva, né? Então, isso pode acontecer, ou como aconteceu na Venezuela, né? Aí se faz em nome de uma ação que é policial para cumprir um mandado judicial de um tribunal de Nova York, né? Para trazer sobre violência, porque houve mortes, houve destruição local, houve violação de fronteira, de espaço aéreo, de soberania, né? O presidente da República, não é isso? Agora, isso aconteceu com a Venezuela. Não sei por que aconteceu com a Venezuela. Não aconteceu com o Irã. O Irã atirou de volta. O Irã fechou Hormuz, né? O Irã bombardeou Israel inteira, né? O Irã destruiu as bases americanas, né? Exatamente. E revelou a falácia dessa argumentação.
Aconteceria isso com o Brasil? Bom, há uma imprensa que deseja que isso aconteça, há uma articulação política que está doida para que isso aconteça, né? Isso já pediu para bombardear o Lago do Paranoá, né? Mas existe diferença entre o Lago de Maracaibo, entre o Mar da Groenlândia, entre as Antilhas do Sul, entre o Estreito de Hormuz e talvez a Baía de Guanabara, ou a Foz do Amazonas, ou nós que estamos aqui no Planalto, o Lago do Paranoá, né? Há uma diferença. Por exemplo, poucas vozes se levantaram para defender o presidente Maduro. A voz mais eloquente foi de um norte-americano, o Sachs, que falou pela Venezuela na corte, nas Nações Unidas, e denunciou essa falácia do artifício do direito internacional e revelou que era um sequestro, né? Agora, quem mais se levantou em defesa da soberania da Venezuela? Exatamente. Agora, por exemplo, no caso do Brasil, né? Em seguida a esta questão que se colocou de classificar as organizações criminosas como terroristas, porque as leis americanas não valem para o Brasil e, portanto, a definição do que é terrorismo ou não é competência da lei nacional. E já existe lei nacional para isso. Já tem lei nacional para isso, né? Eu lembro no meu artigo que essa configuração legislativa nacional já foi produzida com base numa lei do Congresso Nacional, né? Então, agora, por exemplo, o presidente Lula, aparentemente, não dobrou a coluna, não dobrou os joelhos. O presidente Lula reagiu na ONU, o presidente Lula definiu os termos do seu encontro com o presidente Trump, o presidente Lula desenhou a coreografia desse encontro, o presidente Lula garantiu o espaço de sua locução, do seu discurso, e ele agora, nesse momento em que classifica as organizações como terroristas, é mais uma vez convidado. Ele não é membro do G7, mas ele é convidado. E pelo que eu acompanhei, ainda que o encontro tenha se deslocado para construir possibilidades mais moderadas de localização, de tentativa de restaurar relações esgarçadas entre os Estados Unidos e, sobretudo, a comunidade europeia, né? E, por conseguinte, esvaziando algumas pautas, né? Mas o presidente Lula foi recebido como estadista. O presidente Lula foi celebrado pelas principais expressões, a Alemanha, a comunidade europeia, que na cúpula, né, ainda que ela toda voltada para evitar atritos com o presidente norte-americano, né, acabou sendo influenciada por uma agenda que tentava atenuar essa fissura, essa irritação, mas o Brasil, sobretudo, saiu reconhecido com ganhos de sua presença diplomática, da sua afirmação discursiva, especialmente em temas como desenvolvimento. Em face do Trump, retomou a tese do multilateralismo, pediu a reforma da governança global, da transição energética, né? Agora, claro que num país ainda com uma potência desse porte, ainda que os porta-aviões parecem que não são mais a garantia disso, né? O Gerald Ford ainda vai ficar no estaleiro para se recuperar do incêndio da lavanderia, não é isso? Que nunca vi uma lavanderia tão explosiva, até o casco do navio foi afetado, né? Predominou uma agenda norte-americana que limitou a capacidade de levar essas pautas para um campo de decisão efetiva, né? Então, o encontro explicitou essas tensões, sobretudo entre o Brasil e outros países emergentes
que querem uma ordem internacional multipolar mais inclusiva, né? E um G7 que também está fragilizado nesse aspecto e que, todavia, traduz, né, uma configuração econômica que é a Comunidade Europeia, que logo cuidou de estabelecer relações com o Mercosul, não é isso? Exatamente. Então, quer dizer, eu diria assim, eu não sei o que aconteceu na Venezuela. Esses dias eu prestei uma conversa como essa com o Latitude Brasil, do nosso Beto Almeida, que sai pela Telesur. Né? Claro que eu não vou lá dizer que a Venezuela não é o Brasil. Eu acho até que militarmente ela é muito forte. Mas eu acho que tem outras razões, talvez, que tenham contribuído para que essa situação que ali resultou no Maduro pudesse permitir algum câmbio estratégico, não só internacional, mas interno. É muito difícil você ter um vizinho como é que era que se dizia? Pobre México, né? Tão longe de Deus e tão próximo dos Estados Unidos, né? É muito difícil ter um vizinho como esse, né? Então, eu não sei. Eu até vaticino, Joaquim, que daqui a uns meses o Maduro será indultado. E volta com algum salvo-conduto, mas a política se rearranja ali. Eu não acho que o bolivarianismo acabou, pelo contrário. Mas acho que foi interessante, né? Poder... Até porque não houve o fim do bolivarianismo. Não houve. As coisas são todas mantidas ali. Não houve. E acabou se estabelecendo, de algum modo, um trânsito que talvez eles considerem razoável financeiramente em torno do abastecimento do hemisfério com o petróleo, né, venezuelano, né? Mas a consequência pior foi para Cuba, que não tem mais o petróleo. Sim, e eu acho que esse é a escala... A interferência direta dos Estados Unidos num outro país, o que dá o caráter de colônia, realmente. Dizer, olha, como vai fazer isso, vai fazer aquilo. Que eu não sei o quanto, porque, por exemplo, no caso da Venezuela, muitos mortos, a maioria cubanos, não é isso? Ou seja, esses não estavam na questão do faz de conta, né? Reagiram como tem sido a sua história, em Angola, né? Isso aí. O senhor acha que isso que o senhor está falando é muito sério? Eu também, quando houve, claro, não deixei de manifestar, suspeitei, achei muito estranho uma ação, uma resistência, que é pouca resistência. Mas daí eu pergunto para o senhor o seguinte, mas o senhor tem elementos, o senhor acredita que houve algum tipo de acordo para que houvesse isso? Neste caso, justificaria porque uma reação tímida da comunidade internacional. Porque se por que outros vão acabar entrando numa resistência mais forte? Porque outros países. Eu não sei, eu não gostaria de dizer para não desmobilizar aquilo que é uma experiência que tem muito valor político, que foi a da... exatamente, né? A gente sabe que teve uma relevância muito grande num país que antes, inteiramente dominado pelo capital norte-americano, tinha uma clivagem social absurda entre aquele núcleo beneficiado pelas trocas do petróleo e a miséria geral distribuída num país com uma cultura extraordinária, né? Que nas artes, no direito, na filosofia, né? Tem uma relevância civilizatória no continente sul-americano, né? Eu não gostaria de entrar nisso, mas eu me pergunto como é que o bolivarianismo continuou com a estrutura de poder e, de certo modo, sem que todo aquele investimento em segurança, em defesa, fosse mobilizado.
convenhamos, né? Por mais altamente tecnológico que seja o aparato norte-americano, por exemplo, no caso do Irã, ele colapsou. As suas bases foram destruídas, o domo foi invadido, né? É, e, e com... As bases americanas, tá, no Oriente Médio foram atingidas. Exato. Os aviões invisíveis foram identificados e foram derrubados. Eles foram derrubados. Ou seja, e nenhuma bota pisou no chão, não é isso? Exatamente. Nenhuma bota pisou no chão. Quer dizer, eu acho que no caso do Irã, o maior problema não é o da guerra, vai ser o da paz. Quer dizer, como é que ele vai resolver o que internamente deve ter sido afetado do ponto de vista da estratégia que desenvolveu, do dano, né? Mas, eu quero dizer assim, ele se defendeu e nenhum dos objetivos definidos para a guerra foram alcançados. Nenhum. Exato. Mataram o Ali Khamenei, né? Isso logo no começo. Mataram muitos, mas né, em nenhum momento a cadeia de comando desapareceu. Não. E todos os analistas dizem que fazia parte da preparação deles esta possibilidade. Então, eles construíram. Né, que era para tentar derrubar o governo lá, sem dúvida. Então, eles construíram um sistema que inibiu qualquer possibilidade de uso intestino de sabotagem, por exemplo, nem de dissidência, nem de grupos financiados. Eles foram desmantelados, né? Foram contidos, né? Claro que deve ter tido alianças muito sérias ali. A mira iraniana melhorou muito em relação ao último entreveiro com Israel, né? Melhorou muito. Eles não devem ter desenvolvido essa tecnologia em 6 meses, né? O próprio sistema de radar para localização. Né? Mas os mísseis acertavam os alvos, gente. E mais, né? A capacidade de resiliência, né? Eu vi uma notícia de que um alvo estratégico, uma ferrovia com pontes, foi destruída por um bombardeio e em 72 horas estava reconstruída. Uhum. Né? Então, eu diria, isso não poderia acontecer na Venezuela? Aconteceu no Vietnã, aconteceu no Afeganistão, né? Não poder. Então, eu acho assim, tem método nessa história aí, não é? Tem algum método aí, e convenhamos, né? Se mantiver a autonomia bolivariana e se houver uma transição que aprofunde o processo democrático no país, e se economicamente se construir, né, uma repactuação dos acordos financeiros, talvez tenha sido bom, não sei, né? Mas eu quero dizer assim, o presidente Maduro foi sequestrado. Eu não vejo hipótese alguma de o presidente Lula ser sequestrado. Não vejo que, se essa leviandade viesse a acontecer por prepotência, por despotismo, por qualquer forma de exercício não controlado de poder, haveria reação no mundo todo, haveria reação na América do Sul, haveria reação no mundo todo, porque o encontro do G7 agora mostrou um presidente respeitado, um presidente altivo, um presidente com teses definidas, que não renuncia à dignidade da sua função por mobilizações de curto prazo ou de interesse venal, não é isso? Então, é a soberania, é a autodeterminação, é a sua pauta ética. Como ele disse na ONU, a única guerra que devemos travar é a guerra contra a fome, né? É a guerra contra
a redução de dignidade do povo, né, que é o detentor da soberania. Né? Então, eu diria assim, o meu artigo não é para dizer assim que os Estados Unidos não podem fazer tudo isso. Podem, fizeram a guerra no Irã, fizeram as guerras que estão fazendo, né? Mas eu digo lá, pode muito, mas não pode tudo, não é isso? Exato. Mas agora, para a gente encerrar, a gente tem que lembrar que você não pode. Porém, se você decidir desrespeitar, você faz, e quem é que vai cobrar? Sim, Tribunal sim. Penal Bom, Internacional, por exemplo, os Estados Unidos não é signatário, a Rússia sim, também sim. não é, a China É também não é. verdade, mas, por exemplo, ele pôde, descumprindo decisão do Congresso, pôde, descumprindo a opinião, desencadear um processo de guerra contra o Irã. Né? Pôde. A que custo? A que preço? A fatura está sendo apresentada. Né? Ele não pôde entrar na abertura da Copa. Ele não pôde. Né? Ele fez um ensaio uma semana antes num evento esportivo em Nova York e foi ovacionado, naquele sentido de que só não jogaram o ovo porque não pode entrar lá, mas foi. E Vai. na Copa também ele não foi, porque seria ovacionado também. Exatamente. Então, isso significa, para um sujeito que chega no G7 e diz eu sou o chefe, né? Significa não que ele vá ficar deprimido, mas significa que ele deve estar fazendo o cálculo das eleições de meio mandato, não é isso? Exatamente, é isso. Porque eu acho que o futuro está ali, o futuro da própria humanidade. E também o custo. Ele disse que o oil da Venezuela paga os custos da guerra. Sabemos que não paga. Né? Os custos da guerra não foram só os artefatos destruídos. Os custos da guerra foi a demonstração de que, se o Irã pôde fazer isso com ele, imagine o que a China não fará. Imagine o que a China e a Rússia juntas não farão. Claro. Imagine. Países árabes ali que são protegidos pelos Estados Unidos mostrou a fragilidade. Que proteção. O Irã disse: a única proteção que vocês podem ter é a nossa. Exato. Né? É isso. Agora, a gente está chegando no final, mas eu queria perguntar o seguinte: o que existe é um descumprimento das normas internacionais. Sim. E nós temos que falar nesse sentido que o Brasil também descumpriu. Quando foi em 2018, o Comitê de Direitos Civis e Políticos da ONU decidiu, teve uma liminar, determinou o Brasil é signatário desse tratado, que respeitasse o tratado e desse ao presidente Lula, na época, o direito de disputar a eleição. E ele estava preso, não havia nada que impedisse. O Brasil simplesmente desrespeitou, descumpriu. Houve uma condenação depois do Brasil nesse sentido. Eu digo que o Brasil já descumpriu, os Estados Unidos também já descumpriram, muitos outros países, Israel tem descumprido reiteradamente. O que eu quero dizer é que essas normas, que elas são civilizatórias, elas têm sido desrespeitadas, e, como eu disse, pelo próprio Brasil. É preciso que, como eu disse, não tem um poder acima que possa, coercitivo, poder dizer, olha, tem que cumprir. Porque simplesmente, se uma nação não quiser cumprir, não cumpre, e o que está mostrando os Estados Unidos, Israel e o próprio Brasil, no caso de 2018, não cumpriu. O que fazer diante disso? Eu acho que... Era o governo Temer, só para as pessoas saberem sim, que não com certeza. Não, mas antes mesmo, por exemplo, no caso de Belo Monte, era governo do PT, se eu não me engano, da presidenta Dilma. A restrição de implementar, né, em terra indígena megaprojetos que pudessem violar os fundamentos das convenções internacionais, entre elas a Convenção 169, que diz que sem consulta não pode haver nenhuma ação, né, que afete aquilo que são os fundamentos ancestrais dos povos indígenas. Né?
E descumpriu-se ali, como se descumpriu também no caso da anistia, né? Mas isso foi feito com a mediação judicial, quer dizer, não foi uma prepotência no sentido de dizer não cumpro. Foi um jogo de persuasão utilizando os meios legitimados do ponto de vista do monitoramento, da supervisão e do juízo de integração no sistema nacional das regras de direito internacional. Elas precisam de ser homologadas pelo parlamento, mas elas também passam pelo um juízo de integração no sistema interno. Então, não foi uma forma de negação, foi uma forma de mediação justificadora no patamar, né, da capacidade de fazer valer judicialmente ou politicamente as suas ações, né? É diferente que aqui, por exemplo, no caso americano, há um debate sobre os limites em que ele pode autorizar a ação militar, declarar guerra e assim por diante, né? Por isso que ele se vale dos artifícios de uma legislação que se agudizou por causa das ocorrências de agressão ao próprio país, sobretudo no contexto de táticas terroristas, né? Mas eu diria, tem uma pequena diferença, mas no fundo continua a mesma, né? Ainda que se proclame verbalmente e retoricamente o valor da prevalência do direito internacional e do direito internacional dos direitos humanos sobre as volições autônomas dos países, né, no tocante ao acordo de que essas regras são sobredeterminantes, né, há países que ou não entram no sistema de reconhecimento da jurisdição, por exemplo, os Estados Unidos não fazem um acordo de reconhecimento das regras do Tribunal Penal Internacional. Claro, país colonial, país imperialista, ele vai ser muito provavelmente indiciável, né, por cada intervenção que ele realiza em qualquer lugar, né? Então, ele não quer se submeter, não faz parte, então ele diz que não está obrigado porque não faz parte. Mas civilizatoriamente faz. Você não aceita uma liderança se ela não for legítima. Você não aceita a supervisão estratégica cooperada se não houver confiança, né? Eu acho que a principal derrota norte-americana nesse contexto é a perda de credibilidade, é a perda de confiança, vamos dizer assim, a propagação de uma presença desacreditada, não é isso? Eu acho que isso é o mais grave, né? E que só sobrevive porque se impõe, e aí há todo um jogo, mas no fundo, se você viu as cenas lá do G7, né? Uhum. A coreografia daquele encontro tem simbolismos incríveis do ponto de vista da maior afetividade ou da maior assim, restrição nos modos de confraternizar, de sorrir, de abraçar, de se juntar, de fazer rodinha, né? E de sorrir. Exatamente. Você vê até gente que nós não temos nenhuma razão para admirar do ponto de vista do que representam nos seus países europeus, né? Todavia, com uma disponibilidade amigável em relação, por exemplo, ao presidente Lula, e é absolutamente tensa, o corporal é contido em relação ao presidente Trump, né? Perfeito. Quer dizer,
é uma presença desconfortável. Por quê? Exatamente. Porque ele não é parceiro, ele é feitor, ele é um predador. As pessoas sentem que tem um predador ali, né? Você leu A Cidade de Deus, de Santo Agostinho, né? Tem uma passagem belíssima que é Alexandre operando a limpeza do mar Egeu da pirataria. E, em certa altura, ele aprisiona um barco que era o barco do grande bucaneiro, do grande contraventor, e o condena à morte. Mas, no momento da execução, lhe dá a palavra, e o pirata diz: eis a sina dos fados, né? Como eu pilho com meu barquinho, eu sou pirata. Como você pilha com a sua esquadra, você é imperador. Não é isso? Então, quer dizer, o presidente Lula até disse, quer ser o imperador, né? Ele pilha com a esquadra, né? Ele, o presidente Trump, você fala. Eu acho que ali no G7 você percebia na coreografia do encontro, no savoir-faire, né? No fair play, você percebia o mal-estar, o desconforto. E, ao mesmo tempo, o presidente Lula fluindo. Exatamente, é isso mesmo. Até o ponto de passar por ele e nem cumprimentá-lo, não é isso? Exatamente, é isso mesmo. Professor, eu vou ter que encerrar por causa do horário, professor, mas eu agradeço muito, bem observado, agradeço demais pela sua participação aqui e até a próxima. Gostaria de entrevistar mais vezes, seu artigo muito bom. Sim. E aí, os seus artigos sempre foram muito bons, e até a próxima, convidar mais vezes. Tá eu lhe enviei a análise de conjuntura do grupo de análise que a CNBB instala, né, para que os bispos tenham uma referência. Não é posição da CNBB, é posição do grupo. Mas os bispos leem, né? Eu te enviei. Né? E vamos falar mais vezes então, professor, tá bem? Tá bom, meu caro. Um grande abraço. Obrigado. E a toda a comunidade do 247. Tá certo. Grande abraço, um abraço a todos e até a próxima. Até a próxima.